Olá, essa é a nossa devocional de número 50. Bom, hoje nós vamos ler Romanos, do capítulo 11 capítulo 11, do verso 11 ao 24. Vamos então à leitura. Romanos 11, do 11 ao 24. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo e a diminuição deles resultou em riquezas para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês, que são gentios, vistos que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúme e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre de que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permaneceram na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquele que por natureza era uma oliveira brava e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Amém. Essa é a leitura de hoje. Eu esqueci o óculos e acabei, me pegando algumas palavras aí, eu acabo me confundindo, mas vamos prosseguir, vai dar para prosseguir. Bom, nos estudos anteriores nós já havíamos falado que Paulo utilizou desses capítulos 9, 10 e 11 para responder a pergunta de qual é o destino de Israel mediante o plano da salvação, tendo em vista que eles rejeitaram a Jesus Cristo, em sua grande maioria, como Messias. Então, e agora? Como fica, Então, aqui, no verso 11 que nós lemos, Paulo pergunta aqui se quando os judeus caíram, isso foi de maneira total rejeitada por Deus para sempre, Como nós vimos no capítulo 9, que os judeus tropeçaram na pedra de tropeço, que é Jesus, a rejeição de Deus, ela não é completa, ela não é total e para sempre. Então, ela é parcial em termos de não foram todos os judeus que rejeitaram. Paulo é uma prova viva disso. E também Paulo está dizendo que não é para sempre essa resistência dos judeus para com a aceitação de Cristo como Messias, mas ela é temporal, Então, encontramos
o projeto de Deus na eternidade diante dos gentios. Então essa resistência dos judeus abriu a porta para conversão e salvação dos gentios, né, que somos nós. E aí o verso 12. Eu vou ler o verso 11 e 12 de novo. Então pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? Quer dizer, é algo definitivo? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles chegou aos gentios, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Então os judeus resistem, né, a Cristo como Messias, os gentios compreendem e aceitam, né, e justamente isso será uma forma de Deus mexer com os judeus, né, trazendo eles esse sentimento de ciúme. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição dele resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude, né? Quanto mais a plenitude. Bom, nesse verso 12, nós vemos que Paulo explica que a transgressão dos judeus gerou ao mundo uma riqueza, né? Que é a salvação, né? Alcançando outras etnias, outras pessoas além dos judeus, né? E então imagina o que acontecerá com o mundo quando eles se converterem em massa, né? Agora nós vamos ler do 13 ao 16, porque Paulo vai explicar esses versículos, eles fazem sentido juntos. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e algum deles se salvem. Porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu reestabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a totalidade. Se for santa a raiz, os ramos também serão. Bom, esses versículos que eu li aqui, do 13 ao 16, ele está dizendo o seguinte: na igreja de Roma havia judeus convertidos, né? Grande número de judeus convertidos, mas também tinham gentios convertidos, né? Daqui em diante, né, desses versículos em diante, Paulo está falando particularmente para os gentios da igreja de Roma. Paulo revela suas intenções e motivações, né? Deus o chamou para ser apóstolo dos gentios, né? Ele glorifica, né? Ele se sente glorificado no sentido assim de honrado por esse chamado. Paulo se orgulha desse ministério, né? E no 14, mesmo Paulo sendo apóstolo dos gentios, ele nunca desistiu de desejar a salvação dos seus compatriotas, os judeus. E no 15, porque Paulo tinha essa esperança de salvação dos judeus ainda, né? Tendo visto que eles resistiram. Se quando eles caíram, Deus restaurou sua relação com as outras nações por meio do evangelho, então imagina como será quando eles se converterem, né? Será extraordinário, será algo assim como uma ressurreição. Por isso eles falam vida, né, dentre os mortos. Será algo extraordinário. As premissas da massa, essa massa que Paulo fala, ele está usando uma figura de linguagem, e a massa representa os patriarcas, né? Então ele está falando ali de Abraão, Isaac, Jacó, né? Ou seja, se eles foram salvos, também a sua descendência, né, será. E então Paulo usa outra metáfora para explicar a mesma coisa, que é a metáfora entre a raiz e a árvore, né? Os patriarcas seria essa raiz, né? E os ramos, o remanescente fiel de Israel. Não é todo Israel, mas é aqueles que permaneceram. Então, até aqui no 16, que Paulo começou a usar essas metáforas, ele vai dar continuidade à metáfora da raiz, né, e dos ramos, né? Havia uma tendência dos cristãos não judeus de se acharem melhor do que os judeus
pois Deus rejeitou os judeus e aceitou os gentios. Então Paulo vai corrigir essa forma de pensar que os gentios teriam, né, mediante aos judeus, né? E então, nos próximos versículos, ele vai explorar mais essa metáfora, né, da árvore, da raiz, dos ramos, né? E aí eu gostaria de dizer que, pelos estudiosos, e até mesmo pela fonte de onde eu retiro esses estudos, é considerado uma das passagens mais complicadas de se explicar, né? Então vamos com bastante calma, parte a parte. Então eu vou ler aqui o verso 17, diz assim: se porém alguns ramos foram quebrados, e você sendo oliveira brava foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Eu vou até aí, tá? Porque a gente vai avançando ao passo que a gente for entendendo de uma maneira mais clara. Bom, aqui no 17, Paulo, ele dá um exemplo, né, da horticultura da época, que também até hoje é feito, na qual um galho é retirado de uma árvore original e é plantada, assim, enxertada em outra árvore para gerar frutos melhores, né? É claro que não é oliveira brava retirada para enxertar em oliveira boa, né? Você não pega uma coisa assim ruim, né, para colocar numa coisa boa, mas não vamos ater essas questões, porque Paulo quer usar o exemplo que ele é além do natural mesmo, né? Ele vai dizer isso nos versículos também aqui. Bom, então vamos entender cada parte dessa metáfora, né? Desse exemplo de Paulo. A raiz é os patriarcas, como nós já vimos. A oliveira é o Israel espiritual. Não a nação, mas o Israel dentro de Israel, o remanescente fiel. Ou até mesmo, como a gente viu, os 7.000 que não se dobraram a Baal. Os ramos naturais é o Israel étnico, né? A nação. Os ramos de oliveira brava é um mundo gentílico, convertido, incluído no povo de Deus. Então, esse é o significado do verso 17, né, que nós vimos. Nós vamos pular, para ficar mais fácil a compreensão, para os versos 23 e 24, né? Vamos ler novamente aqui os 23 e 24. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois, se você foi cortado daquele que por natureza era uma oliveira brava e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Parece complicado, mas não é não. Olha só. Paulo está dizendo o seguinte: havia uma oliveira boa, né? Que é Israel ali, a raiz é os patriarcas. E aí, o que Deus fez? Deus quebrou os ramos dessa oliveira boa, né? Que é essa resistência, essa rejeição dos judeus. E aí, ele foi a oliveira brava, né? Que não dá fruto, não dá coisa boa. Pegou os ramos dessa oliveira brava e enxertou no lugar dos ramos que era natural, né? Então Paulo está falando da inserção dos gentios no plano da salvação, mediante a resistência, a rejeição dos judeus. Então foi isso como se deu esse plano. Mediante isso, né, Paulo salienta dentro dessa metáfora dois pontos importantes, que é os versículos que nós adiantamos, o 23 e 24. Então, no 23, Paulo está dizendo que vocês foram incluídos no povo de Deus por causa da dureza do coração dos judeus. Mas vocês eram oliveira brava. Não há mérito em vocês. Então, assim, não há motivo para se achar melhor do que o judeu. Se você que fez algo, se Deus fez algo que não é natural, que é tirar um galho de oliveira brava e colocar numa árvore boa, né? Que foi enxertar os ramos de oliveira brava na oliveira boa,
ele tem poder para tornar de volta os galhos quebrados da árvore de origem. Então, assim, se Deus pegou algo não natural e fez, quanto mais aqueles que já haviam, né, já pertenciam àquela árvore na sua origem. Então, isso para esclarecer esse ponto do gentio não se achar superior ao judeu, porque não há mérito neles. Eles são, como os judeus é responsável por ser, né, rejeitados pela dureza do seu coração, os gentios também eram oliveira brava, não havia mérito, não havia razões boas para que, por causa dessas razões, eles fossem enxertados na oliveira, né? E aí Paulo, nos versos 18, 19, 20, 21 e 22, ele vai trazer três admoestações, né? 3 pontos de repreensão, né, nesses aspectos. Então, vou ler de novo o 18, que é uma dessas repreensões. E diz assim: não se gloriem contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre-se que lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Então, o que ele quer dizer? E com isso ele mostra que nós não temos que nos gloriar na salvação, porque não somos nós quem sustentamos a raiz, mas ela é que nos sustenta. É a história escrita por Deus, revelada nos profetas, né? Planejada por Deus na eternidade, que nos trouxe até aqui. É um plano de Deus, né? É a obra de Deus representada aqui nos patriarcas, né? Que foi quando Deus fez aliança, ele manifestou esse plano de salvação com o povo. Então, assim, lembrarmos disso, que não há motivo de glória. Então, a primeira admoestação de Paulo. A segunda, vamos ler 19, 20 e 21, que diz assim: então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas vocês continuam firmes mediante a fé. Não fiquem orgulhosos, mas tema. E o 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. É uma demonstração muito importante, né? 19, não fique se gloriando de ter Deus rejeitado os judeus, né? Que era um galho natural, né? Para que você fosse enxertado. 20, isso aconteceu por causa da incredulidade dos judeus. Então vocês fiquem firmes na fé. Vocês estão ligados à videira, né? Por causa da fé. Então fique na fé, né? Firme na fé. E o 21, se Deus não poupou os ramos naturais, né, por causa da sua incredulidade, você acha que Deus vai poupar você? Né? Então, é a segunda admoestação, não ter orgulho, né? E se o judeu foi, né, sofreu as consequências da sua postura diante de Deus de incredulidade, você também pode sofrer. Então, fique firme na fé. Então, a chamada para firmeza na fé. E o terceiro é o 22, que eu vou ler de novo, que diz assim: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você, né? Tá falando aos gentios, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Bom, devemos considerar a severidade de Deus, né? Porque os que caíram sofreram essa severidade de Deus. Deus os rejeitou. Mas para nós, né, foi pura vontade de Deus. Então, vem a advertência. Se nós não permanecermos na fé, abandonar o evangelho, nós seremos cortados como foram os judeus, né? Paulo não está tratando da relação íntima do estado de cada pessoa, porque esse versículo fala assim: Balina, nós estudamos sobre a eleição soberana de Deus. Quem é salvo, né, não vai perder a salvação, mas nem eu,
nem você temos condição de julgar o relacionamento íntimo que cada pessoa tem com Deus. E Paulo aqui, ele não está falando desse relacionamento íntimo, ele está falando de uma maneira geral, que aqui eu e você consegue ver, né, no povo de Deus. Então, não sabemos quem é crente de verdade, mas aquele que for de aparência, né, cedo ou tarde ele irá apostatar do evangelho e se perderão por sua própria responsabilidade. O crente verdadeiro, mediante esta admoestação de permanece na fé, senão você vai ser cortado como foi os judeus, você vê ali um temor para permanecer firme no Senhor, tá? Não é que a salvação depende de você, não. Mas aquele que não for salvo, certamente vai debandear aí, né, para se afastar de Deus. Então, vai ficar o remanescente fiel, né? Vai ficar aqueles que permanecem no Senhor. Vamos a algumas aplicações, então. Eu parei aqui no 22, que a gente já tinha adiantado 23 e 24. Bom, o que a gente pode ver diante desse texto que a gente leu, né? Como aplicação. A história não tem sorte ou azar, né? Não é uma sucessão de acontecimentos deliberados, aleatórios ou ao acaso, né? Sem que haja um propósito, né? Ou que aconteça a parte de Deus, da sua vontade, do seu decreto, do seu querer. A história, ela tem começo, meio e fim, e o controle de Deus, como vimos, né, nessa passagem, no plano da salvação entre judeus e gentios, né? O endurecimento dos judeus, a abertura para que os gentios possam chegar, isso mexer com o gentil para que alguns sejam salvos ali, né? Como uma forma, né, de impactar os judeus, né? Então, tem um futuro, né, para Israel, mas não é como alguns acreditam, que é Jerusalém como capital do mundo, mas trata-se de uma conversão espiritual em massa dos judeus, né, provavelmente no fim dos tempos, ali na grande tribulação. Outro ponto é que existe um movimento chamado sionismo. Tem Israel como a bússola do mundo, a qual tem trazido para aqui, para o nosso país, né, a judaização da igreja evangélica, né? Então essas igrejas, elas começam a adotar alguns rituais, né, alguns hábitos do Antigo Testamento, que, por exemplo, tocam chofar no culto, fazem uma entrada da Arca da Aliança e dá um lugar especial ao culto para ela, chama Jesus de Yeshua HaMashiach, como se fosse algo mais espiritual do que chamar de Jesus Cristo, né? Coisas que não tem nada a ver com o nosso culto de hoje, com o culto que Deus estabeleceu, que nós vamos estudar mais pra frente aqui no livro de Romanos. Mas essas coisas, elas trazem, né, a essas práticas uma denotação que traria mais espiritualidade. E, na verdade, isso não procede, né? E outro ponto também que eu acho interessante abordar é que, novamente, a Bíblia nos coloca no nosso lugar. Não somos flores lindas e perfumadas, né? Mas somos ramos de oliveira brava. Nossa origem é ruim. Nossos frutos eram incomíveis, terríveis, né? E nós somos enxertados no lugar dos judeus, ou seja, uma coisa antinatural, né? Que Deus fez, não é a sequência lógica, mas foi assim que ele planejou, né? Então, mediante isso, que privilégio é para nós que somos gentios, que gentios significa as gentes, né? Os judeus tratavam as outras nações como as gentes. Então, nos alcança, né? Falando de nós, que privilégio termos parte nesse reino de Deus, né? E, por fim, como aplicação, eu queria trazer a questão da
severidade, temer a severidade de Deus, né? Então, assim, muitas vezes é apresentado, sobretudo na internet, né? Um Deus bonzinho, um Deus que só é amor, né? Então é apresentado uma parte de Deus. E aqui Paulo está nos chamando a temer a severidade de Deus, a consequência numa vida na qual a gente não teme a Deus, não permanece firme na fé, né? Então, isso nos chama para conserto das nossas vidas, né? E compreensão do privilégio que nos foi dado, né? Uma vida de gratidão e de muito temor, né? Para permanecermos na fé. A fidelidade de Deus é real e Ele cumpre suas promessas. Como eu disse outras vezes, descansamos em saber que a nossa salvação, né? Ela é aplicada por Deus e garantida nele. Ele desejou salvar e Ele garante isso até o fim. Nós não sabemos quem são os salvos, mas cremos na nossa salvação e devemos ser impactados por essa palavra e que haja mudança de vida, né, naquilo que for necessário, né? Bom, ficou um pouco extenso porque eu precisava explicar um pouco mais, mas vamos à oração. Senhor, nós te agradecemos pela essa palavra maravilhosa, que o Teu Espírito Santo nos ajude na aplicação dela para as nossas vidas. Ó Deus, que possamos temer a severidade do Senhor para todo aquele, ó Deus, que rejeita o Senhor, resiste ao Senhor. E nós sabemos que só o Senhor sonda os corações. E nesta noite eu peço para que o Senhor sonde o meu coração, o coração de quem me ouve, porque se há algo em nós, um caminho ruim, um caminho mau, que o Senhor venha tratar-nos e nos conduzir de volta aos teus caminhos, pois, né, nós não queremos ser quebrados e retirados desta oliveira a qual fomos enxertados. Agradecemos pelo teu plano que nos alcançou e por termos nascido, Senhor, na era em que o Senhor abriu as portas aos gentios. Em nome de Jesus. Amém.